Olá, amigos. Eu sou o Tenente-Coronel Aviador Flávio Kaufmann, veterano da Força Aérea Brasileira, segunda geração de minha família na FAB e, como gosto de dizer com muito orgulho, piloto de caça. E hoje, particularmente, é o Dia da Aviação de Caça. Então, parabéns aos pilotos de caça da Ativa. A ausência de limites éticos impostos por um comandante militar diante das exigências de autoridades políticas desprovidas de escrúpulos cria um vácuo perigoso na estrutura do poder. E quando o comando se curva sem questionamento, a dignidade da instituição que representa é corroída pouco a pouco. A dignidade nesse contexto não é apenas um valor abstrato, ela é o pilar que sustenta a legitimidade das ordens dadas e seguidas. Já se transformou em rotina nas Forças Armadas o cumprimento de ordens e a aceitação de afrontas que claramente transgridem os princípios constitucionais, os preceitos do direito e ainda a própria honra militar. Seja a prisão de manifestantes inocentes, entre eles mulheres, idosos, crianças, a prisão de militares sem o devido rito legal, entre eles um general de 4 estrelas por crime de intenção, a tortura psicológica e interrogatório de um coronel, honras militares a narcotraficantes e genocidas, e mais recentemente o transporte de autoridades sem direito a isso, apenas para que fujam o escrutínio público de sua popularidade, e, mais recentemente, o transporte de criminosos por corrupção de outros países. Aceitar passivamente esses atos que conduzem à degradação do serviço militar, transformando-o em instrumento de interesses escusos, equivale a abandonar a própria razão de ser da farda. É precisamente essa subserviência à crítica, revestida de falsa disciplina, que corrói o prestígio e a autoridade moral das instituições castrenses. A tropa, que devia mirar-se no exemplo de coragem e do caráter, passa a duvidar dos fundamentos de sua missão. E a sociedade, que historicamente depositou nas Forças Armadas a esperança de um último reduto de ordem e decência, observa, atônita, sua lenta desfiguração. Há momentos na vida nacional em que a dignidade impõe o dever da recusa. E quando esse dever é omitido, não há hierarquia que salve o que já se tornou servilismo. Um comandante que abdica de sua responsabilidade moral em nome da obediência, cega, compromete não apenas sua honra pessoal, mas a confiança pública na função que exerce. O perigo aumenta exponencialmente quando esse comportamento se normaliza. Essas autoridades políticas corrompidas, percebendo que suas ordens não encontram resistência, se sentem legitimadas a ultrapassar todos os limites legais e morais. E sem alguém que lhes imponha limites, o poder se transforma em tirania. Quando um comandante falha em impor um limite de dignidade, ele enfraquece o tecido moral das forças que lidera. Soldados e subordinados passam a perceber que valores como honra, justiça e humanidade podem ser ignorados em nome da conveniência política. E o impacto disso pode reverberar por gerações. O povo começa a se sentir desamparado, à mercê das decisões tomadas sem o mínimo compromisso com a ética. A confiança nas instituições se deteriora e com ela a coesão social. Em uma democracia, o equilíbrio de poderes e o respeito às normas não são meros formalismos. Eles são a garantia de que os direitos de todos serão preservados. E um comandante que se nega a servir como esse freio moral abre caminho para o autoritarismo, seja ele velado ou explícito. É compreensível que comandantes enfrentem dilemas complexos. O peso de suas decisões é enorme. Mas justamente por isso espera-se deles grandeza de espírito para reconhecer que há ordens que não devem ser cumpridas e que há linhas que não devem ser cruzadas, mesmo sob o risco pessoal. É justa a preocupação de que, ao impor um limite ético, o comandante possa ser defenestrado do seu posto e que, em seu lugar, seja nomeado alguém mais flexível de caráter, tornando desse modo inócuo o seu gesto. Esse temor real e pragmático pesa sobre a consciência de quem ocupa o topo da hierarquia. Contudo, tal risco não pode se sobrepor ao dever moral de firmar posição. Quando se impõe um ato moral,
Não há espaço para o cálculo consequencialista. A moralidade verdadeira não se curva diante de projeções de desfechos ou especulações sobre perdas e ganhos. Agir conforme a consciência ética é, por definição, um fim em si mesmo. Uma afirmação de valores que transcendem o imediatismo das consequências. A força não se enfraquece quando seus líderes defendem princípios. Ao contrário, ela se fortalece na confiança da sociedade, que reconhece na dignidade moral de seus comandantes uma âncora segura contra a arbitrariedade. A coragem ética é o que distingue líderes verdadeiros de meros executores. Ela exige discernimento, firmeza e compromisso com princípios que vão além das conveniências momentâneas. Sem essa coragem, a liderança se torna vazia e possível de manipulação por quem detém o poder máximo. Portanto, é fundamental que comandantes de quaisquer instituições compreendam que sua lealdade não pode ser incondicional ao indivíduo, mas sim à Constituição, à justiça e à dignidade humana. Negar-se a impor limites a essas autoridades políticas sem escrúpulos é contribuir, mesmo que indiretamente, para a erosão da democracia. A obrigação de obediência de um comandante militar, prevista nos regulamentos e sustentada pela hierarquia, não pode jamais ser interpretada como uma licença para cumplicidade com o mal. A autoridade política, ainda que eleita ou formalmente constituída, não está acima da moral, da Constituição ou da própria consciência do homem de armas. Quando essa autoridade se desvia claramente dos princípios do bem comum, da justiça e da legalidade, empurrando a nação para o abismo, o verdadeiro comandante deve recordar que sua lealdade primordial é com a pátria, e não com governos passageiros, interesses ideológicos ou ordens indignas. Moralmente, esse comandante está chamado a exercer aquilo que os antigos chamavam de prudência heróica, saber discernir entre a disciplina e a servidão, entre a obediência e a abdicação da consciência. Isso não implica necessariamente em insurreição ou desobediência aberta, mas sim firmeza silenciosa, resistência ética, recusa de participação ativa em atos espúrios e, quando necessário, a renúncia honrada. A história não poupa os que alegaram estar apenas cumprindo ordens, quando o curso dos acontecimentos exigia coragem moral. O verdadeiro líder militar é aquele que, mesmo sob risco pessoal, sabe dizer não, quando o sim significa trair a honra do uniforme que veste. Como escreveu Goethe no espírito profundo de Fausto, nada é mais terrível do que a covardia por conveniência. Boa noite.